Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo, pois, nascido Jesus em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que os magos chegaram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Porque nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes turbou-se e toda Jerusalém com ele. E, convocando todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Messias. E eles disseram-lhe: Em Belém de Judá, porque assim foi escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que apacentará Israel, meu povo. Então Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles cuidadosamente acerca do tempo em que lhes tinha aparecido a estrela, e, enviando-os a Belém, disse: Ide e informai-vos bem acerca do menino, e quando for o encontrardes, comunicai-o, a fim de que também eu o vá adorar. Eles, tendo ouvido as palavras do rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles, até que, chegando sobre o lugar onde estava o menino, parou. Vendo novamente a estrela, ficaram possuídos de grandíssima alegria. E, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram. E, abrindo os seus tesouros, lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. E, avisados por Deus em sonhos para não tornarem a Herodes, voltaram por outro caminho para sua terra. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, meditemos um pouco sobre as epifanias do Senhor, as suas manifestações. São 4 as grandes epifanias de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, são 4 as grandes manifestações de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira grande manifestação é justamente o seu glorioso e miraculoso nascimento, quando então nosso Senhor manifesta-se ao povo judeu na pessoa dos pastores que foram então adorá-lo na noite santa de Natal. A segunda grande manifestação é essa que estamos celebrando estes dias, que foi justamente quando os reis magos, vindos do Oriente, vindos da região da Pérsia, onde hoje está o Irã, o Iraque, o Kuwait e outros países, dali daquela região, os reis magos, que eram astrônomos, eram filósofos, alguns eram médicos, vários ali eram líderes de pequenas nações, eles foram então adorar o menino Deus. O Santo Evangelho de São Mateus, onde então o Santo Evangelista relata-nos que os reis, eles viram uma estrela. Essa estrela, que conforme a tradição, foi criada por Deus Nosso Senhor, justamente por ocasião do nascimento do menino Deus. Essa estrela que estava na atmosfera terrestre, conduziu então os magos que, com toda certeza, por uma inspiração interior, entenderam ser aquele o sinal da vinda do Messias esperado. O Messias que era esperado ardentemente pelo povo judeu, mas era esperado também por outras nações, visto que outros povos também têm registrado em suas tradições, alguns de fato registrado por escrito, e outros que houve uma tradição oral em que aguardavam a vinda de um Messias. E justamente o povo de Israel foi o povo escolhido por Deus Nosso Senhor para que daquele povo nascesse o verdadeiro Messias, o único Messias, o grande e divino Mestre, que nós temos a graça de segui-lo, de amá-lo, de adorá-lo e devemos também procurar imitá-lo. É justamente a grande missão de todos nós. E nessa manifestação que ocorreu cerca de um ano e meio após o nascimento de Nosso Senhor, nós podemos observar, por exemplo, que São Mateus, em seu Evangelho,
ele diz que os magos chegaram na casa e ali adoraram o menino. Prostraram-se e adoraram o menino. E ali eles levaram presentes para o menino Jesus, conforme nós já conhecemos bem. Aqueles 3 presentes que os reis magos ofereceram ao menino Deus: o ouro, o incenso e a mirra. O ouro, por reconhecerem nele o verdadeiro rei, o rei que veio para reinar sobre todos nós, mas cujo reino não é deste mundo. Sim, a realeza de nosso Senhor Jesus Cristo, que a igreja chama do seu reinado social, quando então todas as leis, todos os costumes, tudo que existe no mundo deve se guiar pelas luzes do Santo Evangelho, pelas luzes dos ensinamentos do Divino Mestre. Mas o reino de Nosso Senhor, ele não é deste mundo, ele é da eternidade, ele é na eternidade. É para onde nós todos, católicos, cristãos, nós devemos aspirar, que um dia nós possamos estar junto dele, de Nossa Senhora e de todos aqueles que nos precederam no reino dos céus. Nós desejamos e devemos desejar isto, embora não merecedores, mas porque Cristo nos salvou na cruz, derramou todo o seu sangue na cruz por nós, nós devemos sim buscar, obviamente, a nossa salvação. Porque aquele que conseguia a salvação ganhou tudo. E o que mais importa é isso, que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. Esse é o que mais importa. Porque nós podemos ter tudo e ganhar tudo nesse mundo, mas se perdermos a nossa salvação, se perdermos a nossa alma, nós perdemos tudo. Então devemos almejar a nossa salvação. E é justamente por isso que Jesus veio a este mundo. Ele nos ama profundamente. E ele veio justamente para nos ensinar o caminho verdadeiro. Chegada à plenitude dos tempos, de São Paulo, Jesus veio para nos salvar. E conforme o próprio Senhor ensina no Santo Evangelho, ele não veio para abolir a lei e os profetas, mas ele veio para levá-los à perfeição. E quando então os reis magos chegaram e ofereceram os presentes, primeiramente o ouro, que simboliza então ali o reconhecimento da realeza do menino Deus. Ofereceram também o incenso, que simboliza então o reconhecimento dos reis magos, da parte dos reis magos, que eles estavam diante do único e verdadeiro Deus, nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Deus é um em 3 pessoas santíssimas. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, nosso Senhor Jesus Cristo, veio a este mundo para nos salvar. Por ordem do Pai, para fazer a vontade do Pai, e veio por obra do Divino Espírito Santo. Nascido então do seio puríssimo da Santíssima Virgem Maria. Ele, o nosso verdadeiro Deus, diante do qual nos prostramos e adoramos. E também o presente oferecido foi a mirra, reconhecendo ali que estavam diante também de um verdadeiro homem. Um verdadeiro homem. Então Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, verdadeiro homem. O nosso Rei eterno, o desejado de todas as nações. Então essa grande segunda epifania, essa grande segunda manifestação, justamente aos reis magos, que aí representavam todos os povos pagãos, todos os povos então, que não eram judeus, representavam ali todos nós. Estávamos representados ali na pessoa dos reis magos. A terceira grande manifestação, a terceira grande epifania, que vamos celebrar daqui a alguns dias, é justamente na festa do batismo do Senhor. Foi a terceira grande manifestação, quando Jesus então é batizado por São João Batista. Ouve-se a voz do Pai: este é o meu Filho bem-amado, no qual eu pus todo o meu agrado, assim o Pai diz. E ali manifestou-se o Espírito Santo, quando então o Espírito Santo desceu sobre Jesus na forma de pomba. E a quarta grande manifestação, a quarta grande epifania, foi justamente nas bodas de Caná, quando, a pedido de nossa Mãe Maria Santíssima,
Jesus, ele transforma ali a água em vinho. São as 4 grandes manifestações. E lembrando essa segunda grande manifestação, quando os reis magos então chegaram, adoraram o menino Deus. O rei Herodes, o pérfido rei Herodes, com medo de perder o trono, porque ele não entendeu que o rei que veio, o rei que chegou, é o rei todo-poderoso, todo misericordioso. Não é um rei que iria reinar apenas sobre uma nação, mas é o rei eterno, que veio para reinar sobre todas as nações, cujo reino não terá fim. O rei Herodes, então, apavorado ali, com medo de que Jesus tomasse o seu trono, e assim vivem aqueles que se entregam ao pecado, sempre com medo, porque não confiam em Deus, porque não têm a esperança, e justamente por isso temem não como nós devemos temer a Deus, ou seja, pelo respeito, pela veneração, pelo amor, mas temem perder o seu lugar, muitas vezes que é conseguido através das vaidades humanas, através do erro e através do pecado. Nós sabemos que o trono de Israel ele tinha sido usurpado, e o rei Herodes, então, ele se sentia também ali temeroso de perder o seu reino. E justamente por isso, ele faz com que a sua ordem de matar o menino Deus, e como ele não podia identificar o menino Deus, ele não sabia como identificá-lo, então mandou matar as criancinhas abaixo de 2 anos. Então, justamente como nós observamos, quando chega o pecado do homem, que aí é representado nesse momento pelo rei Herodes, o pérfido rei Herodes. Nós possamos então louvar e agradecer a Deus, bendizer a nossa Mãe Maria Santíssima, São José, nosso bondoso Pai, e o menino Deus, que se manifesta então aos reis magos. Peçamos a intercessão dos reis magos para que nós, assim como eles, possamos oferecer os presentes ao menino Deus. Sobretudo, que nós possamos oferecer ao menino Deus as nossas boas obras, as nossas orações e tudo aquilo que nós pudermos fazer de bem, e de bom, para que nós possamos então caminharmos nesse mundo na graça e na bondade de Deus, sabedores das nossas imperfeições, dos nossos pecados, mas buscando cada vez mais o nosso crescimento espiritual. E assim como os reis magos o fizeram, prostremos-nos diante do menino Deus, adorando-o, sobretudo na Santa Eucaristia, que todos nós somos convidados a comungarmos, para que possamos ter dentro de nós nosso Senhor Jesus Cristo Eucarístico, recebendo então este alimento espiritual, fazendo então da nossa vida de fato uma vida de servos e de servas de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus, bendito seja a Santíssima Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.